Oi pessoal, tudo bem? Bom, nesse vídeo então eu vou falar para vocês um pouquinho da Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai ela aconteceu em 1864 até 1870, tá? Bom, naquela época, gente, o Paraguai ele era super desenvolvido. Ele já fabricava várias coisas, tinha cidades com ferrovias, frente de todos os outros países da América do Sul e exportavam vários produtos, tá? Só que tinha um problema. Como o Paraguai ele não tem acesso direto ao Oceano Atlântico, ele precisava escoar sua produção, né? Exportar sua produção de outra forma. Como que ele fazia então? Ele tinha que passar pelo Rio da Prata, que era formado pelo Rio Paraná, Uruguai e Argentina, tá? Então, assim, para ele conseguir exportar todas essas mercadorias para a Europa, primeiro ele tinha que passar por esses três países, né? Brasil, Argentina e Uruguai, para depois ele conseguir escoar todas as suas mercadorias para a Europa. E é óbvio que isso não saía barato para o Paraguai. Ele tinha que pagar taxa, porque ele ia passar por Uruguai, Argentina e Brasil e tinha que pagar taxa para esses três países. Naquela época, o presidente de Paraguai, chamado Solano Lopes, ele não estava contente com essa situação, porque o país ele era muito poderoso, mas ele tinha esse entrave aí, né, esse probleminha. Então, ele fez um projeto chamado Paraguai Maior, no qual tinha o objetivo de expandir seu território, tá? Tomar parte desses países, Brasil, Argentina e Uruguai, para ele conseguir exportar todas as suas mercadorias sem pagar nada para ninguém, tá? Para ele ter totalmente o lucro livre, tá? Então esse projeto foi muito importante porque através dele que se iniciou a Guerra do Paraguai, tá? A guerra começou através desse projeto. E aí, o que que ele faz? Primeiro, ele aprisiona um navio do Brasil, em Dourados, ali em Mato Grosso, e depois ele já começa a mandar suas tropas para tomar parte da Argentina. E aí é nesse momento que, em 1865, que o Brasil, o Uruguai e a Argentina se unem, né? Fazendo um tratado entre eles e formando a Tríplice Aliança, tá? Então eles se juntaram para lutar contra o Paraguai. Só que aqui no Brasil, gente, a gente viu que nós tínhamos somente a Guarda Nacional. E a Guarda Nacional, ela não era um exército, né? Ela aparecia, mas ela cuidava mais de situações internas, né? De revoltas internas. Ela não era preparada para uma guerra. Então foi a partir desse momento que o Brasil teve que formar um exército, tá? Esse exército era formado principalmente pelos escravos africanos, tá? E ficou conhecido como voluntários da pátria, porque segundo o Brasil, segundo o governo da época, eles eram convidados a participar do exército. E assim, a guerra foi muito violenta. O Paraguai conseguiu resistir a 5 anos de guerra, gente, só para vocês terem noção como ele era poderoso. Então, 3 países não conseguiram derrotá-lo rapidinho. A guerra foi muito sangrenta, tá? E depois da guerra, esses 3 países, Uruguai, Argentina e Brasil, pegaram várias partes do território de Paraguai e Paraguai, assim, ficou detonado, tá? Mais de 75% da sua população produtiva foi detonada. Então, assim, Paraguai saiu arrasado da guerra, tá? E esses países vencedores, né, Brasil, Uruguai e Argentina, depois da guerra eles saíram endividados. Por quê? O Brasil nem exército ele tinha, né? Então ele precisava da ajuda financeira de alguém. E o país que ajudou foi a Inglaterra. Então a Inglaterra financiou toda essa guerra, porque desde aquela época ela tinha uma amizade com o Brasil, né? Uma amizade onde ela sempre teve vários objetivos lucrativos com o Brasil, Argentina, Uruguai, enfim.
Então, é muito importante porque desde aquela época o Brasil já saiu com dívida, né, externa. Então, essa guerra foi importante para a gente entender esses motivos, tá, do endividamento do país. Espero que tenham entendido. Qualquer coisa é só deixar uma mensagem. Não esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até a próxima!